Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui do canal. Bom, rapaziada, a rodada já está finalizada, a classificação também do Brasileirão já está definida por enquanto, né? Tem alguns asteriscos ali, né? Jogos ali a serem pagados, né? Porque tem alguns jogos atrasados em função do Mundial de Clubes, mas a rodada já está finalizada. Resultados bons para nós, né? A gente venceu o Fortaleza por 4-1, o Vasco fez a boa, acabou tirando o ponto aí do Flamengo. Só o Cruzeiro que acabou vencendo o Red Bull Bragantino, mas o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que a gente, então temporariamente está tranquilo para nós, tá? Eu também não vou falar sobre jornalista revoltado da vida desde 2021 por comentar que aquele lance não foi pênalti. Não vou perder meu tempo falando sobre isso não, porque sobre pessoas amargas a gente nem fala, né? Pessoas que não podem nem escutar o diminutivo do seu nome, que já ficam com ódio de você, tá? Vamos falar aqui sobre o que interessa, que é a classificação do Brasileirão, tá? Bom, eu estava pegando aqui algumas informações e o Flamengo está em primeiro com 51 pontos, com 23 jogos jogados. O Cruzeiro está em segundo com 50 pontos, com a tabela completa, tá? 24 jogos. E o Palmeiras está em terceiro com 49 de 22 jogos jogados, tá? E aí, rapaziada, eu vejo aqui uma coisa aqui muito interessante, é que se o Palmeiras vencer os próximos 2 jogos aqui que faltam na tabela e seguir aí nessa sequência de vitórias, o Palmeiras ele ultrapassa o Flamengo e fica em primeiro colocado. É bem interessante que o Palmeiras possa manter esse ritmo, continuar vencendo, mas assim, rapaziada, os próximos jogos adversários do Palmeiras não serão tão fáceis assim, tá? Vai ter um que vai ser ali de boa, mas não são adversários fáceis, tá? Eu vou logo adiantando para vocês, mas também os nossos rivais aí também não irão enfrentar adversários fáceis também não, tá? Já vou logo adiantando para vocês, tá? O desempenho do Palmeiras vem melhorando muito. Eu acho que com essa formação, com esse novo jeito de jogar, o Palmeiras ele vem jogando muito bem, e eu acho sim que o Palmeiras ele tem total condições aí de ser primeiro colocado, pode aí, contar com um tropeço de cada um dos seus adversários, tá? Bom, falar aqui os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo pega o Corinthians na Neoquímica Arena, pega o Cruzeiro no Maracanã e pega o Bahia na Fonte Nova. Tá? Os 3 próximos jogos do Flamengo não serão nada fáceis, tá? Talvez aí contra o Corinthians, porque o Corinthians vem aí numa maré muito ruim, perdeu ontem para o Sport inclusive. Eu acho que talvez do Corinthians o Flamengo possa vencer, mesmo o jogo sendo na Neoquímica Arena, tá? Eu acho que vai ser uma ataca do Flamengo aqui em cima do Corinthians. Agora contra o Cruzeiro, aí já é outra história, tá? O Cruzeiro ele vem tirando pontos importantes aí de times da parte de cima da tabela, inclusive tirou pontos aí do próprio Palmeiras com aqueles 2 gols em 3, 4 minutos que fez contra a gente no Mineirão, que a gente perdeu aquele jogo por 2-1 antes do Mundial, tá? Mas eu acho que esse jogo aqui contra o Cruzeiro, eu acho que o Flamengo dificilmente vence, tá? Acho que o Cruzeiro é um time muito bem armado, um time muito bem treinado, e vai ser até interessante assistir esse jogo aqui contra o Cruzeiro, tá? Eu acho que vai ser um jogo muito legal de ver, mas eu acho que o Flamengo não vence o Cruzeiro, apesar de eu também achar que o Cruzeiro não vence o Flamengo. Eu acho que esse jogo vai ser empate, e se for empate vai ser muito bom para nós, tá? Com isso que o Palmeiras ganha, né? E aí depois pega o Bahia fora de casa na Fonte Nova. Outro jogo difícil, mas eu acho que o Bahia aqui, rapaziada, eu nem fere nem cheira, né, dos 3 aqui, porque ele não é ruim como o Corinthians, mas também não é tão bom como o Cruzeiro, né? Então eu acho que o Bahia pode sim dar um sufoco aí pro Flamengo, mas é aquele negócio, né? O Rogério Ceni parece que assinou um contrato antes de sair do Flamengo. Não, eu saio do Flamengo, mas eu prometo a vocês que eu não vou ganhar de vocês mais. Talvez seja por isso que o Rogério Ceni nunca conseguiu vencer o Flamengo. Conseguiu vencer o São Paulo uma única vez, mas o Flamengo nunca conseguiu vencer, treinando o time aí. E aí os próximos jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro, né, pega o Flamengo fora de casa
como já foi falado, o Maracanã, mas antes disso pega o Vasco fora de casa. Tem 2 jogos seguidos no Rio de Janeiro, a equipe mineira, tá? Pega o Vasco aí fora de casa. Eu não sei se esse jogo vai ser em São Januário, não sei se vai ser em Brasília, talvez seja em Brasília, mas pega o Vasco fora de casa, fora dos seus domínios, a equipe do Cruzeiro. Outro jogo vai ser interessante de assistir, porque o Vasco, rapaziada, teve um primeiro tempo muito bom, tá, contra a equipe do Flamengo, tá? Assim, quando eu vi o primeiro tempo da equipe do Vasco, eu achei que o Vasco iria acabar vencendo a equipe do Flamengo. No segundo tempo, adotou uma postura mais defensiva, talvez não, porque a equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada, empurrou a equipe do Vasco para trás. Depois deu umas modificações ali, a equipe do Vasco acabou ganhando mais forças, inclusive teve chances ali para poder fazer o segundo gol, o gol da vitória, que seria muito bom para nós. Com o gol da vitória o Flamengo ficaria com 50 pontos, ficaria a 1 ponto de distância do Palmeiras. Mas o Vasco ele teve chance sim. Contra o Cruzeiro vamos ver se vai ser a mesma coisa, se vai jogar bola. Aliás, o Vasco precisa vencer, né? O Vasco precisa de vitórias. E aí depois de jogar contra o Flamengo, o Cruzeiro pega o Sport em casa, aí esquece, não tem como secar. O Sport é o último colocado da tabela, apesar de ter vencido o Corinthians, mas eu acho que o Sport é saco de pancada desse Brasileirão, que todo mundo vai bater, menos o Corinthians. E aí os próximos jogos do Palmeiras, né? O Palmeiras pega o Bahia fora de casa, já no domingo. Vai ser um jogo chato, não vou mentir para vocês, mas se o Palmeiras ele conseguir anular o adversário, anular o Bahia, que é um time que é bom taticamente, bom ofensivamente, e a gente ter um ataque muito bom, um ataque muito promissor, a gente pode aí sair com uma vitória contra a equipe do Bahia, tá? A equipe do Bahia é uma equipe muito bem treinada. A gente perdeu o jogo em casa pro Bahia. A gente não jogou o futebol que a gente tinha jogado contra o Internacional na rodada passada, no primeiro turno, né, que a gente venceu o Internacional por 1-0 lá no Beira-Rio. A gente acabou jogando bem até contra o Bahia, mas não tanto contra o Internacional, e acabamos perdendo esse jogo no Allianz Parque. Espero que, para fazer jus a tabela, a gente possa vencer aí a equipe do Bahia, né? Se a gente tivesse ganhado do Bahia lá no Allianz, talvez o empate aqui seria bom, mas como perdemos no jogo no primeiro turno, acho que a gente tem a obrigação aqui de vencer. Outro jogo que a gente tem a obrigação de vencer é o Vasco no Allianz Parque, né? O Vasco aí, os próximos 3 jogos do Vasco, né? Agora os próximos 2, né? Os próximos 3 jogos do Vasco que era o Flamengo, enfrentou ontem, empatou com 1, próximo é o Cruzeiro, e depois pega o Palmeiras, né? Os 3 primeiros colocados do campeonato, o Vasco irá enfrentar, tá? Então aqui eu acho que a gente não pode pensar em outro assunto senão vitória, tá? Acho que contra o Vasco aqui a gente tem que ganhar. Claro, o Vasco acho que não tá um time tão ruim assim, mas é um time bem limitado, né? Cá entre nós, o Flamengo não conseguiu vencer os caras, muito por causa de ineficácia também, mas eu acho que o nosso ataque pode fazer diferença. E aí, o terceiro jogo do Palmeiras é um jogo bem difícil, tá? Um jogo bem complicado. Eu acho que é o jogo mais difícil da sequência aqui de 3 que eu anotei, que é o São Paulo no Morumbi, tá? Por mais que o São Paulo venha aí tropeçou aí contra a LDU no jogo da ida, até jogou bem contra a LDU, tomou 2 gols ali de forma besta, né? Primeiro ali uma infiltração e o segundo um erro de saída de bola, e aí perdeu o jogo de ontem contra o Santos, mas colocou o time reserva. Mas o São Paulo no Morumbi é sempre difícil de enfrentar, tá? Mas temos um tabu, né? Acho que, se não me engano, a gente tem que estar 5, 6 ou 7 anos sem perder no Morumbi pelo Brasileirão, tá? A gente não perde no Morumbi pelo Brasileirão há muito tempo, tá? Então temos um tabu aí ao nosso favor para enfrentar aí o São Paulo fora de casa, dentro do Morumbi, tá? Bom, rapaziada, quarta tem jogo contra o River Plate, que é o foco agora do Palmeiras, mas, rapaziada, a análise é o seguinte: não podemos perder pontos bestas mais,
Tá? O Flamengo perdeu ponto contra o Vasco ontem, o Cruzeiro acabou vencendo, mas tem 2 jogos a menos em relação a nós. E o Palmeiras, ele tem que vencer, rapaziada. Não dá pra você pensar em empate contra o Bahia, não dá pra você negociar ponto com o Bahia, apesar do Bahia ser um grande candidato, um adversário muito forte e tal, ter um jogo muito bom, mas não dá pra você negociar ponto com o Bahia. Isso porque a gente perdeu o jogo do primeiro turno por 1-0 dentro do Allianz, então não dá pra negociar ponto aí. Também não dá pra negociar ponto com o Vasco, pelo amor de Deus. Eu acho que não dá pra negociar ponto nos 3 jogos, tá? Por quê? Porque o Bahia, né, a gente perdeu o primeiro jogo, o Vasco é o Vasco e São Paulo é clássico, tá? Então você vencer o clássico com o São Paulo, você vai deixar o aproveitamento de clássicos de Choque Rei em 100%, tá? Isso porque em 100%? Não, 100% não, tá? Perdão. O primeiro jogo no Paulistão a gente empatou por 0-0. A gente venceu o jogo da semifinal por 1-0. Depois a gente venceu por 1-0 em Barueri, tá? Mas aí você deixa o clássico, né, em uma discrepância muito grande, porque se o Palmeiras vencesse esse clássico no Morumbi, o Palmeiras fecharia o ano de 2025 com 3 vitórias e um empate contra o São Paulo. Então seria muito interessante, tá? Mas não dá para negociar ponto em nenhum desses 3 jogos, tá? Aliás, não dá mais para negociar ponto. E para falar a verdade para vocês, esse campeonato vai ser de quem tropeçar menos. Quem tropeçar menos e fazer o seu dever de casa será campeão brasileiro. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários o que você acha sobre a sequência do Verdão, sobre a sequência do Cruzeiro, sobre a sequência do Flamengo. E se você acha que o Palmeiras pode aí conquistar a liderança o mais rápido possível, graças a esses jogos aí que o Palmeiras tem. Então, viu, rapaziada? Valeu e fui!